Tem alguém? Eu, né? Ah, beleza. Agora a gravação. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhora Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor Polastro, presidente da Matra, servidoras e demais presentes. Declaro aberta a sessão do dia 5 de setembro do órgão especial administrativo. Solicito que a senhora secretária informe os presentes e faça o pregão previsto. Nesta data, 5 de setembro de 2024, a sessão administrativa ordinária do egrégio órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, assim está disposta. Será presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal, Dr. Samuel Hugo Lima. E tomarão parte da sessão as excelentíssimas senhoras desembargadoras do trabalho e os excelentíssimos senhores desembargadores do trabalho, José Otávio de Souza Ferreira, João Alberto Alves Machado, Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza, Gerson Lacerda Pistori, Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, Edmundo Fraga Lopes, Tereza Aparecida Asta Geminiani, Ana Marilis Viváqua de Oliveira Gula, Suzana Graciela Santisso, Fábio Gracelli, Herodite Ribeiro dos Santos, Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira, Ana Paula Pellegrina Lockman, Eleonora Bordino Coca, Edson dos Santos Pellegrini, Larissa Carota Martins da Silva Scarabelin, Orlando Amâncio Taveira, Hélio Gracelli, Marcelo Garcia Nunes, Adriene Sidney de Moura Davi, Ricardo Regis Laraia e Andréia Guelfi Cunha. Também presentes para julgar processos de suas competências, a excelentíssima senhora desembargadora do trabalho e o excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Renato Henrique Santana e Ana Cláudia Torres Viana. O Ministério Público do Trabalho da 15ª Região encontra-se presente e participa na pessoa da excelentíssima senhora Procuradora-Chefe do Trabalho, doutora Alvamari Cassilo Tebec. Presente também a sessão, o excelentíssimo senhor juiz titular de Vara do Trabalho, doutor Sérgio Polastro Ribeiro. Nós temos a ata que já foi divulgada, indago se existe alguma divergência, alteração a ser proposta. Aprovado, então. Nós temos os seguintes processos sem divergência. Processo 2, 7787-2021, PJE 19.772-2024. 3, 15.670-24, PJE 19.773-2024. Processo 4, 6.761-24, PJE 19.774-2024. 5, 12.026/2024, PJE 19.775-24. 6, processo 14.182-24, PJE 19.776-24. 7, 2.979-24, PJE 19.777-24. 8, processo 5.439-24, PJE 19.768-2024. 11 da pauta, 19.472-2022, PJE 20.251-24. Processo 13 da pauta,
processos 3.003/2023, PJE 2253/24. Indago se existe alguma divergência nesses processos. Estão aprovados por unanimidade. Então, solicito que faça o pregão do processo número 12. Processo número 12. Trata-se do PROAD 8.608 de 2022, no PJE 20.252 de 2024. Interessada, desembargadora Luciana Storer. Assunto: aposentadoria voluntária de desembargador. Com a palavra, o senhor relator. Boa tarde, senhor presidente, Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores desembargadores, da Matra 15, magistrados, servidores, todas as pessoas que nos acompanham virtualmente pelo YouTube. Senhor presidente, este processo, ele é um processo em prosseguimento, né? Pedido de aposentadoria formulado pela nossa excelentíssima desembargadora Luciane Storer, cujo pleito originário já fora deferido em sessão administrativa realizada em 30/6/2022 e prestado em 19/7/2022 por solicitação da própria interesse. Os requisitos estão preenchidos. É sempre muito difícil relatar um processo de aposentadoria de um colega com quem nós convivemos tanto tempo. A desembargadora Luciane tomou posse como juíza substituta no TRT 15 em 21/1/91 e depois assumiu o exercício no cargo de juíza titular de vara de trabalho em maio de 94. Tomou posse e assumiu o exercício no cargo de desembargadora nesta casa em 24/11/2014. Foi juíza titular de algumas varas, né, como a primeira vara de trabalho de Jaboticabal, a primeira de Taubaté, a segunda vara de trabalho de Campinas, a 11ª de trabalho de Campinas e a vara de trabalho de Itatiba, onde ficou de 31/10/2007 a 8/6/2010 e 8/12/2012 a 23/11/2014. Além disso, a nossa colega foi juíza auxiliar da vice-presidência, na época que a vice-presidência não era dividida em vice-judicial e administrativo, e isso no período de dezembro de 2002 a fevereiro de 2003, foi juíza auxiliar da Corregedoria Regional do Trabalho, do Tribunal, de junho de 2010 a dezembro de 2010, e, por fim, juíza auxiliar da presidência desse tribunal, de 10/12/2010 a 7/12/2012. Integra diversas comissões, preside diversos comitês, é uma estimada colega, trabalhadora, amiga de todos nós, e é com muita dor, né, com muita comoção que a gente relata aqui esse pedido de aposentadoria da colega, que, inclusive, foi difícil de pautar, né, entrou na extra-pauta. Eu brincava com ela, falei, não vou pautar o seu processo, mas ela insistiu, enfim, e está aqui, e eu voto por deferir o pedido, então, de aposentadoria formulado pela excelentíssima desembargadora Luciana Storer, a contar de 3 de fevereiro de 2025, nos termos do artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019, combinado com seus parágrafos 2º, inciso 1, e 3º, inciso 1, nos termos da fundamentação. Alguma divergência, observação? Então, fica aprovado por unanimidade. A desembargadora Luciana Storer vai fazer falta. Sou testemunha na presidência de quão operante ela é. E Sua Excelência tem como característica o selo da qualidade. Ela é extremamente minuciosa, juíza, julgadora excepcional e na área administrativa vem atuando firmemente, desde o e-gestão, comitê de assédio e outros. E Sua Excelência fará falta e certamente é um bom exemplo a ser seguido. Desejo, e tenho certeza que falo em nome de todos, que seja muito feliz na aposentadoria. Os próximos processos, 1, 9 e 10, eu estou impedido
e passo a presidência ao desembargador José Otávio. O processo número 1, me parece que tem um novo pedido de vista da desembargadora. Posso me Rita manifestar? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, eu já apresentei o meu voto divergente, contudo, agora cedo, depois do órgão do Tribunal Pleno, eu recebi a notícia que o CSJT, na sexta-feira, ele aprovou uma política de acessibilidade e inclusão da Justiça do Trabalho. Eu não consegui ter acesso a esse documento, ao acórdão, então eu gostaria de continuar em vista com esse processo, porque penso que pode haver algum prejuízo, tanto no meu voto como no voto do senhor relator. Então, eu gostaria de continuar em vista. Vista concedida. Acho que alguém quer adiantar voto? Alguma coisa? Não, senhor presidente, Eu chamaria de revista. há uma sugestão da desembargadora corregedora de se também obter aí uma manifestação do Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão. Não sei se seria o caso de encaminhar isso também agora. Se não houver prejuízo, eu não preciso. O processo já está em pauta. O que eu posso fazer é encaminhar um ofício para a comissão. Né? Senhor Pois não, presidente, pois não. aguardo a vista. Eu acho que deve ser o assunto reanalisado, reestudado. Só aqui, senhor presidente, por favor, a desembargadora Thelma disse que a divergência dela apresentada não apareceu na sala de julgamento. Uma divergência a qual eu também a acompanho, que estava anotado. O que houve nessa... Eu vou explicar. Não, foi da sessão anterior, não foi? O que acontece? Todas as divergências lançadas, os processos administrativos, eles não tramitam no PJE. Então, a cada sessão que há um adiamento, não é o mesmo voto que é incluído, porque depois da sessão, esses processos, esses votos são retirados do PJE. Então, é por isso que saem as divergências. Então, por favor, quando isso acontecer, mas está na ata. Deve estar anotado na ata da sessão. Isso. Desculpe, mas contra a minha vontade. Por mim, o PJE já seria também administrativo. Mas... Doutor José Otávio, me Houve permite? aqui uma divergência do desembargador Montanagna também, que ele tinha feito um longo arrazoado. Pois não, Doutor, pois não. A secretaria tem um esclarecimento. a explicação está que todas essas divergências anotadas naquele voto do PJE está na sessão anterior. Ele fica na sessão anterior. A de hoje não pega, mas a anterior pega. Então, Ele tá lá. exatamente, porque foi uma outra Mas como sessão. nós saberemos? Esta é a... Não, se entrar na sessão anterior, está lá. Senhor presidente, na sessão posso daquela data, me manifestar? Cada vez que eu apresento uma divergência, eu apresento no PROAD e quando vem para a sessão, eu reincluo. É assim que eu tenho feito, embora não seja tão divergente assim, mas as pequenas oportunidades que eu fiz, eu voltei a incluir, mas está no PROAD, porque esses processos são de PROAD, né? Eu vou fazer uma pesquisa nas sessões anteriores para ver se elas realmente estão lá, mas eu acredito que sim. Eu não saberia dizer porque eu não divirjo de mim mesmo, mas eu tenho quase certeza que estão lá porque as sessões não são deletadas. Não, perfeito, senhor presidente, mas é algo, data vênia, me desculpe, eu não sabia disso. Não, sim. Então, eu achei que tal qual o PJE, que vão ficando aquelas anotações de ano e dia lá, que aqui também estivesse. Aí, se assim sumiu, então eu vi que não estava doutor Montanaga, a doutora Thelma. Certo. Passaremos a copiar, fazer um copia e cola das sessões aqui. Perfeito, Eu não sei se nós conseguimos. A secretaria consegue fazer isso? Sim. Como que eu vou ficar entrando nas sessões anteriores? Aí você... Na guia de votação encaminhada para os gabinetes, já constam Sim, mas os votos prolatados na sessão. Sim, mas no PJE a secretaria consegue fazer um copia e cola do voto anterior para não para essa sessão, para as próximas. A gente consegue fazer na guia. No PJE, a gente não tem consegue, acesso. então. Certo. A secretaria não tem acesso.
Enfim, adiado, então. Ok, obrigado. Os números dos... Presidente, estou aqui Desembargador atrás, Renato, pois não. presidente. Eu só peço licença para me retirar, eu só estava participando desse julgamento. Bom trabalho para todos. Com licença. Obrigado, desembargador Renato. Presidente, eu também peço licença para me retirar, também só votava nesse processo. Obrigada, bom trabalho a Quem é? todos. Ana Cláudia. Obrigado, desembargadora Ana Cláudia. Eu pergunto à secretaria qual é o próximo. Pode apregoar, por favor. Desculpe, o requerimento do desembargador Ricardo. Na verdade, era uma indagação, né? Um requerimento. Tudo bem mandar encaminhar um Sim, ofício? claro. Acho que é importante ouvirmos a Comissão de Acessibilidade. Tá, Então, pode trazer algum subsídio, tal como o regulamento do CSJT. Ok. Anotado. Próximo. Processos com sustentação oral. É o processo número 9 da pauta, é o PROAD 33.857 de 2023, no PJE 19.779 de 2024. Tem como interessados Júlio César Correia de Souza, Andréa Maria Frimer Falcão e Edson Mendes Marto Júnior. Está inscrito para sustentar o Dr. Hendrik Arantes de Lima. Eu vou ler o dispositivo, doutor, e aí o senhor me diz se tem interesse ou não na sustentação. Não há divergência, eu não tenho divergência anotada. Eu voto por conhecer os recursos administrativos interpostos pelo servidor Júlio César Correia de Souza e pela excelentíssima juíza Andréa Maria Frimer Falcão, titular da primeira vara do trabalho de Jaboticabal, em conjunto com o diretor de secretaria daquela unidade, Edson Mendes Marto Júnior, e no mérito a eles dar provimento a fim de deferir a remoção do servidor Júlio César Correia de Souza para exercer a função comissionada de FC4 calculista na primeira vara do trabalho de Jaboticabal, conforme fundamentação. Obrigado. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos os desembargadores e desembargadoras. Excelência, não tendo divergência, eu deixo fazer a sustentação oral. Sem divergências, por unanimidade, então, fica proclamado o dispositivo lido. Obrigado, doutor. Próximo. Próximo processo, com sustentação. Também, Dr. Hendrik pode permanecer na tribuna. É o processo número 10, PROAD 24.010, do ano de 2022, PJE 19.780, de 2024. Interessado, Maria Marta de Lima dos Santos. Dr. Hendrik, por ela, sustentará. Eu vou adiantar o dispositivo, eu nego provimento ao recurso administrativo interposto pela servidora Maria Marta de Lima dos Santos nos termos da fundamentação. O senhor tem a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde novamente, excelentíssimo senhor relator, desembargadores, desembargadoras, Ministério Público e demais servidores. Excelências, no caso, é um pedido de licença adotante em razão da conquista da guarda por decisão judicial pela servidora da sua neta, que na época do primeiro requerimento tinha menos de 1 ano. No caso, embora a decisão tenha considerado que não foi feito a guarda em razão de adoção, não houve adoção da neta, apenas a guarda por decisão judicial, a Constituição Federal e a Lei 8.112, elas disciplinam que o servidor que obtiver guarda definitiva do menor, ele tem direito à licença adotante. Nesse sentido, considerando que a licença adotante ela possui a equiparação à licença gestante, em razão do entendimento do STF, de 120 dias, nós pugnamos pela que a servidora tenha o direito a exercer a licença adotante, em razão da guarda definitiva da sua neta, pelo período de 120 dias. Eu registro que há um precedente dessa Corte, o PROAD 2271-3 de 2019, em que um membro ele conquistou o direito à referida licença quando ele acolheu 2 adolescentes à unidade familiar. A argumentação central, portanto, é a proteção da unidade familiar, que é garantida pela Constituição Federal
e pelos preceitos fundamentais. Nesse sentido, à época, como a criança tinha apenas 1 ano de idade, era essencial esse convívio com a pessoa que ela conseguiu a guarda para manter a unidade familiar. Nesse sentido, nós pedimos o provimento do recurso e eu agradeço pela sustentação oral. Obrigado, doutor. Todos tiveram acesso aos fundamentos do voto, né? Eu ressalto que o Instituto da Adoção busca um novo vínculo familiar com a inserção do adotado em uma nova família, extinguindo-se os antecedentes vínculos de sangue. Ocorre que, neste caso, sequer houve mudança para um ambiente estranho ao seio da família, pois não há notícia nos autos de que a mãe biológica da criança teria se afastado do seu convívio diário. A neta da requerente continua inserida no mesmo seio familiar e, considerando o tempo transcorrido desde o seu nascimento até os dias atuais, não se vislumbra mais interesse, no meu entender, no pedido inicial de cuidar da menor nos seus primeiros meses de vida, como assevera em seu recurso à folha 187. E também faço aqui uma distinção, né, que, embora haja jurisprudência, como foi dito da tribuna em sentido contrário, a diferença entre a guarda judicial e a adoção, mesmo porque a adoção por ascendente, que eu saiba, não é permitida. E, por esses motivos, também rejeito o pedido sucessivo de indenização, né, em pecúnia de 180 dias e mantenho o dispositivo lido. Mas esse é o meu voto. Vota... Só conferir o número aqui para ver se está certo. Hum, 1970, 24 de 2010. Que número que ele é da pauta? Esse é o 10, né? 10. Como vota o desembargador João Alberto? Senhor presidente, se Desculpe. me permite, Pois não. desembargadora Adriane aqui atrás. Pois não. Eu poderia adiantar a minha divergência antes de se colherem os demais votos? É que como os senhores que sabem, porque se há divergência, eu costumo colher os votos, né? Mas se quiser falar, quem sabe. Se me permite, então, alguém se opõe? Eu não me oponho. Tem a palavra. Agradeço. Eu lancei, de fato, já a minha divergência. Primeiramente, cumprimento a todos e todas, cumprimento o advogado pela sustentação oral. De fato, eu já consignei aqui a minha divergência, mas eu gostaria de realçar alguns pontos que eu acho que são pertinentes, inclusive para uma última reflexão aqui em conjunto, se for o caso. Há 2 motivos importantes aqui trazidos pelo relator, com todo respeito, que dizem respeito à sua fundamentação. Primeiro, que a requerente possui apenas a guarda, ainda que definitiva, de sua neta, que não se confundiria com a adoção, e de que não há provas de que a mãe da criança tenha se afastado do seu convívio ou que houve alteração do ambiente familiar. Mas eu colaciono aqui na minha... Eu colaciono aqui na minha divergência... Será que tem alguém com ligado? Bom, eu colaciono aqui alguns julgados federais e nacionais federais. Será que tem como alterar isso? Será que se eu falar assim fora do microfone? Eu acho que a minha voz é alta, o senhor me ouve, mas tem que gravar. Tem que fechar o microfone. Tem que o fechar microfone do todos os computador. microfones, tem que ter um X aqui embaixo, do lado direito. Do computador está fechado? O meu está. Então não é a senhora que está dando esta Desembargador duplicidade. Marcelo, o teu está fechado? O que é aqui?
Agora, tudo bem? Sim. Tudo bem. Então, eu realcei aqui os 2 pontos principais. Primeiro, que a guarda definitiva, ainda que definitiva, não se confunde com a adoção, e de que não há provas de que a mãe da criança tenha se afastado do seu convívio ou que houve alteração do ambiente familiar. Mas eu trago aqui jurisprudência dos tribunais federais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que tem se posicionado no sentido de equiparar o instituto da guarda definitiva à adoção para fins de reconhecimento de benefícios previdenciários, no caso em que há impossibilidade de efetiva adoção por vedação legal. E o caso trata de guarda definitiva de neta, com vedação legal para adoção, conforme disposição expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu colaciono aqui essa jurisprudência. E da leitura de todo o teor, o que eu posso depreender é que é possível compreender a intenção de se conferir efetividade aos princípios constitucionais da prioridade absoluta e da proteção integral da criança, em conformidade com o artigo 227 da Constituição Federal, tudo sobrepondo-se ao óbice legal da efetiva adoção de netos pelos avós, detentores da guarda definitiva. E, à luz de tais princípios, protetores da infância e da adolescente, em razão da interpretação conforme que é dita em todos esses julgados que trago, não há óbice ao pleito. Quanto à situação mencionada no voto, de inexistir mudança para um ambiente estranho ao seio da família, e de que não há notícias nos autos de que a mãe biológica tenha se afastado do convívio diário, essa constatação não altera o direito da servidora em questão e tampouco o direito de sua neta, notadamente à luz do princípio da proteção. A inexistência de alteração do espaço físico em que vivem a servidora e sua neta, penso, não é óbice para o exercício do direito à licença adotante pela servidora, ora requerente. E há uma dimensão constitucional e fundamental que eu venho reafirmando do direito que se pretende exercer, que não comporta interpretação restritiva ou limitação do alcance de sua aplicação. A busca pela máxima efetividade do direito à proteção integral da criança permite que ultrapassemos a dimensão do espaço físico para prestigiar o direito ao convívio intenso da requerente e de sua neta, com o fortalecimento do vínculo afetivo entre elas, passando a avó a substituir a mãe natural em toda a dimensão que esse vínculo comporta, o que apenas poderá ocorrer com efetividade se a avó se afastar do trabalho e dedicar-se à criança nos períodos previstos pela licença adotante. Isso é o mínimo que a lei, interpretada conforme a Constituição Federal, permite à requerente. Lembrando que a servidora, a avó, agora tem a condição equiparada de mãe e tem o direito de viver com a neta por 180 dias, como lhe permite a lei, para desenvolver esse vínculo, essa afetividade. Lembro também que a neta da requerente, ela nasceu em agosto de 2022 e que logo após o pleito foi feito. E que hoje a criança ela tem 2 anos de idade. Então, o tempo transcorrido entre o primeiro pedido e o presente julgamento também não é óbice para a concessão do direito. Vejo que a neta, como disse, acaba de completar 2 anos de idade, ainda persistindo o direito de a servidora, ora recorrente, usufruir a licença adotante, que pode ser estendida para 180 dias, tudo como forma de fortalecer o vínculo afetivo e maternal entre ela e sua neta, e com isso dar efetividade ao direito constitucional de sua neta, a máxima proteção ao longo de toda a sua infância e adolescência. Quanto à idade, a decisão também do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a concessão da licença maternidade não está condicionada à idade da criança. Assim, por tudo que eu disse, considerando a atual jurisprudência dos tribunais, que equipara a guarda definitiva à adoção, especialmente na hipótese de impedimento legal para a adoção, em atenção ao princípio da proteção integral da criança, e constatando que a neta da requerente acaba de completar 2 anos de idade, eu daria provimento, com todo respeito, ao recurso para deferir o pedido de licença adotante de 180 dias à requerente a partir deste julgamento.
Então, é assim que eu voto. Obrigada pela oportunidade de expressar aqui a minha divergência. Eu já tinha lido a divergência de Vossa Excelência com atenção e ouvi novamente com atenção e continuo mantendo meu voto porque entendo que, como bem dito, esses 2 anos foram mais que suficientes para solidificar essa relação afetiva entre avó e neto e que foi além de uma relação entre avô e neto, que passou também com uma guarda definitiva. Pelos motivos já constantes do voto, eu entendo que a norma visa tutelar exatamente isso, a preservação dessa afetividade que liga a criança ao adotante, tal sorte que, como está preservada, mantenha meu voto. Mas vamos escolher os votos dos colegas, porque o colegiado sempre tem a melhor decisão. O desembargador João Alberto. Boa tarde a todos. Ouvi atentamente a divergência, já havia considerado, mas nesse caso específico eu vou acompanhar o senhor relator. A norma, ela prevê esse tempo de 180 dias para incentivar esta convivência, essa criação de vínculos, porque a norma presume que quem adota não está e nunca esteve junto no mesmo ambiente familiar, ou seja, a norma tem por intuito criar, neste período, um ambiente familiar. Nesse caso específico, não havia um ambiente estranho, ela já estava inserida no seio da família. Eu acho muito importante também o fato de que os autos não noticiam de que a mãe biológica teria se afastado, ou seja, continuam as 3 a dividir o mesmo espaço. Então, só essa questão já é suficiente para me considerar correto o voto do senhor relator, porque a neta dessa requerente ela está inserida ainda no mesmo seio familiar onde ela sempre esteve junto com a mãe. Esses vínculos já se formaram, então não há mais necessidade, porque o vínculo já está formado, já com mais de 2 anos, e essa convivência ela já aconteceu. E a lei, quando ela diz que não a idade não vai ser óbice a isso, ela visa preservar a adoção de crianças de uma idade maior, mas que não tiveram nunca essa convivência anteriormente. Então, por isso que voto com o senhor relator. Desembargadora Rita. Com todo respeito, senhor relator, eu vou acompanhar a bem lançada divergência da desembargadora Adriene e ressalto, como ela mesma colocou aqui no voto, que a guarda judicial, nas hipóteses em que é vedada a adoção, caracteriza a contingência social idêntica à adoção. Então, no meu modo de entender, mesmo a mãe possivelmente não tendo se afastado dessa criança, há necessidade desse convívio maior. Então, pelos argumentos já explanados pela desembargadora Adriene, eu estou acompanhando a divergência, com todo respeito ao senhor relator. Desembargador Gerson. Bom relator. Desembargadora Gisela. Pois não. Na verdade, conheço bem a desembargadora Adriene, parabenizo por essa divergência bem lançada, é uma desembargadora de excelentes votos, de sensibilidade super aguçada, mas nesse caso específico eu vou entender exatamente como tem uma divergência aqui da desembargadora Larissa, né? Independente de todo esse arrazoado da divergência que nos toca, porque, né, um processo onde uma avó acaba tomando, uma avó, né, e hoje, nas atuais circunstâncias, tudo que se fala em avó chega de uma forma diferente, né, pelo menos para mim, mas eu vou acompanhar o voto do senhor relator, até porque tem essa particularidade dela não estar sendo inserida em outro ambiente, e sim continuando a estar no mesmo ambiente. E a desembargadora Larissa, até na sua divergência curta, mas muito profunda também, diz que ali, primeiro, que o ambiente não é estranho ao seio da família, né? E pela idade de 2 anos, ali já se formou o primeiro vínculo entre essa neta e essa avó. Por todas essas razões, eu acompanho o voto do relator. Desembargador Edmundo. Senhor presidente, com a devida vênia do brilhante voto de Vossa Excelência, mas eu vou me filiar à divergência da desembargadora Adriene, que efetivamente bem estudou a questão, e eu acho que esse caso é sui generis. Como disse a desembargadora
Gisela, ia falar avó, mas me desculpe, também avó, eu não o sou. Mas a gente, neste caso pontual aqui, desembargador, 2 pontos. A mãe não foi afastada, sabe-se lá por quê? Até porque esta guarda agora vai fazer com que a avó trace os rumos para a criança. E eu acho que a partir dos 2 anos ainda não está formado. Nós que tivemos filhos, e as senhoras que têm netos também, sabem que demora um pouquinho mais. Eu acho que até os 5 a 6 anos para que se faça esse trilhar. E mutatis mutandis, se é que pode falar assim hoje, né, Gerson? Porque o CNJ diz que a gente não pode mais usar uma linguagem latina. Mas eu iria aqui na perspectiva de gênero. Por quê? Se a avó pode ser adotante de terceiros, e o ECA proíbe que ela ou seja do neto, ela tem que ter essa guarda definitiva. Então, eu acompanho integralmente a divergência da desembargadora Adriane, muito bem lançada. É isso, senhor presidente. Obrigado. Desembargadora Tereza. Boa tarde a todos e todas. Eu ouvi atentamente a manifestação da desembargadora Adriane, como havia atentamente lido o voto de Vossa Excelência. E o que me chama a atenção é a pouca idade da criança. Com 2 anos, definitivamente, ela não está com os laços formados, né? Todos nós que convivemos como avós sabemos que até como disse o desembargador Edmundo, até uns 5, 6 anos, existe essa dependência afetiva da criança, né? Então, não considero que com 2 anos ela já tenha fortalecido o vínculo afetivo com a avó. Segunda observação, mesmo que a mãe não tenha sido afastada do mesmo ambiente, há razões pelas quais ela perdeu a guarda. E se ela perdeu a guarda e a avó assumiu a guarda, é necessário uma proximidade maior da avó com essa criança. Assim sendo, eu voto com a divergência. Desembargadora Ana Marilis. Então, realmente achei a divergência da desembargadora Adriane muito fundamentada, substancial, mas essa questão da continuidade, dela não ter sido tirada do seio da família e tal, realmente me convenceu. Então, voto com o relator. Desembargadora Susana. Eu voto com o relator pelos próprios fundamentos constantes no voto dele. Desembargador Fábio Gracelli. Pedindo vênia a desembargadora Adriane, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Erudite. Boa tarde. Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Thelma. Senhor presidente, eu estava acompanhando o bem fundamentado voto de Vossa Excelência, mas, ouvindo a doutora Adriane, eu peço licença para acompanhar a divergência. Observo que a interessada ajuizou uma ação na Justiça Federal e não tenho dúvida de que ela terá total sucesso nessa ação. Se ela terá total sucesso, por que não vamos deferir aqui administrativamente algo que ela tem direito objetivamente, sem entrarmos nas questões subjetivas? Eu entendo que ela tem todo o direito a essa licença, não à indenização, mas ao tempo liberada do trabalho para se dedicar a essa criança, da qual ela tem a guarda definitiva, e certamente existe essa necessidade de um tempo exclusivo com a criança, que é bem pequena ainda. Então, peço licença e acompanho a divergência. Desembargadora Ana Paula. Senhor presidente, boa tarde a todas e a todos. Eu ouvi atentamente ontem, conversando com a doutora Adriane, li a divergência da doutora Adriane, mas na mesma linha, como foi muito bem ressaltada a divergência, a convergência da desembargadora Larissa no voto de Vossa Excelência pela desembargadora Gisela, e concordo com a senhora, doutora Thelma. Eu também acho que judicialmente ela vai conseguir, mas estamos numa esfera muito mais de via, muito mais estreita, e é algo que me pega, que é a via administrativa.
por essas razões e por todas que a doutora Larissa fundamenta muito bem, sintetiza muito bem, de uma forma muito rápida, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Eleonora. Boa tarde, senhor presidente, colegas. Eu também peço licença, Vossa Excelência, para aderir à divergência da desembargadora Adriene, que expôs tudo o que me parece necessário para a análise do caso, mas eu gostaria de destacar 2 pontos. Um deles, a desembargadora Tereza tocou, né? A partir do momento em que a avó conseguiu a guarda definitiva, não há que se falar que a criança, que a mãe continua convivendo, porque aqui a avó assumiu todos os deveres da mãe. A avó assumiu o papel da mãe. A partir do momento que essa guarda definitiva é transferida à avó, é a avó que tem o papel de mãe nesse ambiente familiar. E eu gostaria de destacar, tem um ponto no voto que invoca as resoluções do CNJ e do CSJT, e essas resoluções, elas garantem o direito ao afastamento à servidora que consegue a guarda para fins de adoção. É a guarda definitiva. Essa avó só não tem a adoção por uma imposição do ECA, mas é a guarda definitiva. Ela teve a guarda definitiva. Então, a principiologia que garante a quem consegue a guarda para fins de adoção é a mesma que garante para quem consegue a guarda definitiva, que é o caso dessa avó. Então, eu peço licença a Vossa Excelência e, como disse a desembargadora Thelma, até por aspectos objetivos, entendo que há amparo legal na pretensão da servidora e, por isso, eu me filio à divergência. Desembargador Edson. Senhor presidente, inicialmente, cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo do voto. Confesso que, num primeiro momento, estava acompanhando Vossa Excelência, mas depois da divergência, eu acabei fazendo uma reflexão mais aprofundada a respeito dessa questão e acabei me convencendo de que, nesse caso aqui, a preocupação maior é justamente esta criança. É evidente que tem esses contornos de estarem todos no mesmo ambiente familiar, mas é uma situação, a meu ver, um pouco adversa. E eu acho que, seja a criança, seja a mãe da criança, seja a avó da criança, merece uma oportunidade maior de uma convivência um tempo mais tranquilo, justamente para que se possa firmar esse vínculo de uma forma mais efetiva.